Bom dia, galera do nono ano. Veja bem, na parte de PD, né, agora no segundo bimestre, nós vamos começar com as relações métricas no triângulo retângulo, certo? Eu digo isso porque lá nós estamos estudando circunferência. Nós calculamos lá nos prismas, altura, volume e vários outros conceitos, certo? E agora eu vou entrar em relações métricas no triângulo retângulo, que são conceitos que a gente vai ter que usar mais na frente também. E vamos precisar desses conceitos aqui do triângulo retângulo, certo? Então, veja bem o que acontece. Primeira coisa aqui que eu queria que vocês entendessem são os elementos aqui do triângulo. No caso aqui, já que são relações métricas no triângulo retângulo, nós temos que ver que um dos ângulos do triângulo tem que ser ângulo reto, certo? Aí, para falar que o triângulo é um triângulo retângulo, então ele tem que ter um ângulo reto. Aí, então, eu vou até chamar esse ângulo, esse aqui de vértice A, né? E aqui o vértice B e o vértice C. No triângulo, então, nós temos 3 vértices e 3 lados, né? Claro, consequentemente. E sendo o triângulo retângulo, então, um desses ângulos é um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Aí nós temos o outro ângulo, né? Que é esse outro ângulo aqui, né? Que nós vamos chamar esse outro ângulo aqui, que é o ângulo B. Nós temos esse outro ângulo, né? Esse outro ângulo aqui. Aqui não importa agora a medida para nós, no momento, né? Então nós temos um ângulo reto e os outros dois ângulos aí que as medidas agora até não são relevantes para nós aqui no caso. Agora eu queria que vocês observassem o seguinte. Para formar um ângulo reto, nós temos o segmento AB e o segmento AC. O segmento AB nós chamamos de, no triângulo retângulo, é o cateto maior, né? E o cateto menor. Então, os dois catetos é que formam um ângulo reto. E depois nós ligamos por esse segmento que é chamado de hipotenusa. Então, aqui nós temos então aqui a hipotenusa, né? Hipotenusa. E aqui um cateto. E aqui o outro cateto. Aí a gente fala cateto AB, cateto AC e a hipotenusa. Já a hipotenusa é o maior dos lados do triângulo, certo? Agora o que é interessante aqui, que eu queria que vocês, que é importante para mim aqui também, além desses elementos que vocês têm que conhecer, os ângulos, né? Veja bem o que acontece. Quando eu pegando essa medida do cateto AC aqui, vou pegar essa mesma medida e vou estender ela fazendo um quadrado aqui, certo? Vou montar um quadrado aqui. Montando esse quadrado aqui. Certinho? Usando a mesma medida desse cateto. A mesma coisa eu vou fazer com o cateto AB. Pegando essa medida, né? Aproximadamente aqui, a gente vai formar um outro quadrado aqui. Então essa é a ideia. Cateto. Agora veja bem o que acontece. Eu vou fazer a mesma coisa com o BC. Eu vou fazer um outro quadrado aqui. Às vezes não fica muito certinho, mas eu quero que vocês só entendam o que é que está acontecendo aqui, tá? Vou formar um quadrado aqui. O que eu estou querendo aqui? Se eu pegar essa área todinha aqui
e somar com essa área, eu vou encontrar essa área. Meus pincéis estão horríveis. Se onde foi parando os pincéis. Então o que eu estou querendo dizer? O quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto é igual a esse quadrado desse cateto. Então, dessa relação que eu tenho, ó, eu formando um quadrado com esse lado, cateto, formando um quadrado com esse lado. Se eu somar esses dois, vai dar esse maior aqui. Então, o que que a gente fala? O que que a gente diz? Se eu der um número aqui, então, vamos supor aqui, ó. Bzinho, Czinho e o Azinho. Então, eu estou chamando o cateto AB de B e o cateto AC de C. E o cateto B e a hipotenusa BC eu estou chamando de Azinho. Então, dessa relação, dessa nomenclatura, a gente conclui aqui o seguinte, ó. Que é o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O que que esse teorema quer dizer? Ele diz o seguinte, ó, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então essa relação é que é importante para nós agora no momento. Agora, de onde eu tirei esse A ao quadrado? Medida da hipotenusa ao quadrado. E o Bzinho, medida do cateto menor ao quadrado. E o Czinho, medida do cateto maior ao quadrado. Ou vice-versa, tanto faz esse ser o maior ou menor, não importa. Então, se eu tiver a hipotenusa e um dos catetos, eu encontro o outro cateto. Se eu tiver os dois catetos, eu encontro a hipotenusa. Se eu tiver a hipotenusa e um outro cateto, eu encontro o outro cateto. Então, essa relação é muito importante para nós, para dizer que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos. O que que eu estou querendo dizer aqui? Então, se você tem um triângulo, vou pegar um exemplo aqui. Então, se eu tenho um triângulo, qualquer, eu vou pôr uma medida qualquer aqui, tá? A, B, C. Então, essa medida aqui, vou pôr 4. Essa medida, eu vou pôr 3. Qual será essa medida? Então, vamos lá. Então, se eu sei que é o quadrado desse, que é, ó, veja bem, sempre começando pela hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? Bzinho, 4. Mais o Czinho. De onde eu estou pegando isso? A hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 16. 3 elevado a 2. 3 vezes 3, 9. Então, x ao quadrado é igual a 25. Qual o número que é elevado ao quadrado dá 25? Se você, na realidade, o certo é você extrair a raiz aqui, extrair a raiz aqui. Você extrai a raiz, o índice com o índice, que nós já estudamos isso. Raiz quadrada de 25 é 5. Né? Ou senão você faz aquela pergunta, qual o número que é elevado ao quadrado dá 25? É o 5. Tudo bem? Então é dentro disso que eu queria que vocês entendessem. De onde mais ou menos saiu, são vários experimentos que Pitágoras fez para poder chegar a essa conclusão, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Sempre o quadrado, porque forma um quadrado, cada lado forma um quadrado, certo? E a soma dos dois menores vai formar o quadrado maior, certo? Então é dentro disso que nós vamos trabalhar aí na plataforma, algumas atividades para vocês reconhecerem os elementos, os ângulos
e como descobrir qualquer uma das medidas. Se você tem duas medidas, você encontra a terceira medida que estiver faltando, usando o Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Então é dentro disso aí que a gente vai tentar trabalhar aí. Vamos exercitar bastante, tá bom? Até a próxima aula aí.